TVC 16. Aqui você se vê. Programa original com Beth de Oliveira. Oferecimento Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Olá, vocês que nos acompanham em Petrópolis, Canal 16, e nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul, Canal 3. Começa agora o programa original. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro. Amanhã é o dia da independência, hein? Hoje, dia 6, nós temos como cenário aqui o bairro Valparaíso, em Petrópolis, na rua Gonçalves Dias. E vamos começar o programa de hoje muito animado, porque nós vamos começar com festa, né? Sexta-feira vamos começar com festa. A Prefeitura aqui de Petrópolis lançou edital de licitação para definir as empresas que ficarão responsáveis pelos espaços de food bikes na Serra Serata, a festa italiana de Petrópolis, que será realizada entre os dias 18 e 22 de setembro, lá no Palácio de Cristal. A festa é uma das principais do calendário turístico do município e presta uma homenagem aos mais de 115 mil descendentes de imigrantes italianos que vivem hoje na cidade imperial. O certame, que será do tipo maior lance, será realizado no dia 12 de setembro, à 1 da tarde, no Centro Administrativo da Prefeitura. O lance mínimo é de R$ 305,75. Poderão participar da licitação empresas de serviço e comercialização de alimentos, como brownie, chocolate, bombom, biscoito, bolo, doces, entre outros, desde que atendam todas as exigências do edital, que está disponível no site da Prefeitura, o link na tela, que é o petropolis.rj.gov.br. E ainda falando em festa, a terceira edição da Oktoberfest Petrópolis terá uma programação imperdível. O evento será no Parque de Exposição, lá em Itaipava. Começa dia 13, segue até o dia 15, aí dá uma paradinha, volta dia 20 e segue até o dia 22 deste mês. Petrópolis, capital estadual da cerveja, é referência quando o assunto é turismo e evento cervejeiro. De 13 a 15 e de 20 a 22 de setembro, o Parque de Itaipava vai receber a terceira edição da Oktoberfest Petrópolis, com a participação das cervejarias artesanais da cidade, jogos, danças típicas, desafios, food trucks, gastronomia alemã e muita música. Moradores de Petrópolis e turistas vão poder aproveitar atrações de lazer também para as crianças, como uma tirolesa, arvorismo, high jump e muro de escalada. A festa é considerada por muitos até mais interessante que a Bauernfest, evento já tradicional da cidade imperial. Esta edição da Oktoberfest Petrópolis vai ser ainda mais especial, com a abraçagem de uma cerveja do evento, que será realizada pelos cervejeiros artesanais de Petrópolis e membros da Associação de Microcervejarias da cidade. Bem, nós já falamos aqui na última quarta-feira, que tem estreia no programa original. A próxima sexta-feira, dia 13, tem estreia do programa Original Esportes com Eduardo Antunes. Mas hoje também tem esportes aqui, campeonatos municipais de futsal, de futebol de campo, agita o fim de semana aqui em Petrópolis. Vamos conferir. Mais de 400 jovens estarão envolvidos nos jogos do Campeonato Municipal neste fim de semana. A segunda rodada do futsal será neste sábado, com os confrontos entre Coronel Veiga e Lajinha, Palmeiras e Serrano, Casa de Portugal e Magnólia nas categorias sub-9, 11 e 13. O futebol de campo está na quarta rodada e será no domingo, dia 8, com os duelos entre Internacional e Carangola, Vera Cruz e Serrano, Lajinha e Correias no sub-11 e 13. Os torneios são organizados pela Liga Petropolitana de Desportos, LPD, e contam com o apoio da Prefeitura através da Superintendência de Esportes e Lazer. E vamos continuar falando de coisas boas? Uma super promoção na loja de imóveis Pedro II, lá no Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Todos esses produtos que vocês veem na tela, e muito mais que tem na loja, porque aí só tem uma foto, 20% de desconto real, desconto extra. Por quê?
porque a loja já está em promoção, já tem preço bom, aí você vai lá, ainda tem 20%, mas acaba hoje, sexta-feira. Agora vamos falar de uma outra promoção que segue até o final do mês. É o seguinte, essa também é muito bacana. Qualquer produto que você comprar, a cada R$100 você ganha um cupom e concorre ao quê? Tá aí na tela, concorre a esse kit de cama box da Ortobon. Isso mesmo. Então, vamos supor que você fez uma compra de R$200, vai levar 2 cupons. Fez uma compra de R$1.000, vai levar 10 cupons e assim por diante. Então, você concorre de qualquer jeito de uma maneira justa, né? Quem gasta mais, ganha mais cupom. Quem gasta menos, menos. Então, tá justo. E eu falei da loja, a loja tá linda, principalmente se você tá montando o quartinho do seu bebê. Vamos conferir. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II, uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II, só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. E sexta-feira, aqui no programa original, é dia do quadro Todo Dia é Dia de Ler com ele, João Paulo. Vamos conferir. Olá, meu nome é João Paulo, estou aqui no quadro Todo Dia é Dia de Ler, no programa original. E nessa semana eu vou falar de uma série de livros, uma saga de livros chamada Goosebumps. Essa saga de livros é escrita pelo autor R.L. Stine. E a série de livros é gigantesca, tem vários livros e também ganhou adaptação para o cinema. Se eu não me engano, tem 2 filmes, né? O primeiro e uma continuação. O filme é bem legal porque ele não pega um livro em si e adapta. Ele pega vários livros e, na verdade, ele tem o R.L. Stine, né? Quem faz até é o Jack Black. E aí tem a estante de livro dele e aí os monstros das histórias saem de dentro do livro. É bem divertido o filme, mas ver os livros, cada um tem uma história diferente, é bem mais interessante. Como eu falei, é uma série de livros, é uma saga, então hoje eu vou falar apenas de 2 livros, mas são vários. O primeiro que eu vou falar é o Sorria e Morra. O nome é meio assustador assim, porque ele é mais pro suspense e terror, mais voltado para o público infanto-juvenil, então não tem nada muito pesado. O Sorria e Morra é basicamente uma câmera em que um grupo de jovens acha, e aí toda vez que eles apontam a câmera e tiram uma foto, ele mostra como essa pessoa vai morrer. É meio macabro mesmo. Mas o livro é bem divertido, porque ele vai, cada capítulo, te mostrando uma coisa nova. O livro tem uma escrita bem fácil de ler, bem rápida também. Então, se você começar com algum livro, começar a ler, Goosebumps é uma boa pedida. O Sorri e Morra, ele tem uma continuação, Sorri e Morra outra vez. E a continuação é tão boa quanto o primeiro livro, mas eu prefiro mais o primeiro livro, porque ele conta melhor a história da câmera, e aí o grupo de amigos vai atrás para ver quem é dono dessa câmera e tudo que há por trás dela. O segundo livro que eu vou falar foi o primeiro do Goosebumps que eu li. Engraçado que ele foi o primeiro livro que eu li sem imagem, né, os livros sem desenhos e tal. E esse acampamento fantasma, ele conta a história de 2 irmãos que vão para esse acampamento. Eles não estavam muito afim de ir, mas os pais dele meio que obrigaram eles a ir, porque é um acampamento meio de escoteiros e tal. E aí eles acabam indo para esse acampamento, mas muita coisa estranha começa a acontecer, muitas coisas bizarras, e aí começa a mostrar o que realmente é o acampamento. E o final é bem de explodir a cabeça mesmo, ele é bem revelador, então, como eu falei, ele tem essa pegada meio suspense, vai te escondendo até o final. Mas o mais revoltante dos livros é que o final é sempre muito aberto, então sempre parece que vai ter uma continuação, mas quando você chega no final, não tem nada, é aquilo mesmo. E o legal também é que ele é a série de livros mais vendida no mundo, são mais de 300 milhões de cópias no mundo inteiro. É uma saga muito famosa. Na verdade, o nome Goosebumps ficou famoso aqui no Brasil por causa de uma série na Fox Kids. A série, cada episódio mostrava a história de um livro diferente. Se você quiser assistir hoje, tem na Netflix, e é bem engraçado você ver, mas como é meio antigo da década de 90, é meio bizarro. Então os livros são bem mais legais. Então esse é o livro da semana, até semana que vem. Tchau! Obrigada, João Paulo. E ainda falando de leitura e de livro, no próximo dia 12, agora 12 desse mês, quinta-feira, o escritor Paulo Resulti virá ao Museu Imperial para o lançamento de seu novo livro, Dom Pedro II, A História Não Contada. Gente, está muito bom. A partir das 8 horas da noite, o autor receberá o diretor do Museu Imperial, Maurício Vicente Ferreira Júnior, a pesquisadora do Museu Imperial, Alessandra Fragas,
e o coordenador do curso de História da Universidade Católica de Petrópolis, Bruno Tamancold, para uma mesa redonda lá no Cine Teatro do Museu Imperial. A entrada é restrita aos previamente inscritos. Após a mesa redonda, haverá uma noite de autógrafos aberta ao público no saguão da Biblioteca do Museu Imperial. O lançamento do livro Dom Pedro II, a História Não Contada, e a reedição de Titília e o Demonão, cartas inéditas de Dom Pedro da Marquesa de Santos, estarão disponíveis para venda a partir das 7 horas da noite. Sobre o autor, o Paulo Ressuti é escritor e pesquisador paulista, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E agora, né, já que a gente está nesse clima bom aí de literatura, eu dou uma super dica para essa sexta-feira, Restaurante Luíde, no Casarão, lá em frente à Praça da Liberdade. E claro, a gente não vai nunca deixar passar em branco, gente. Qual o programa de fim de semana? Feirinha de Itaipava. Desde 1979, bem no centro da história da cidade, na Praça da Liberdade, está o Luíde Casarão, um pedacinho da Itália em Petrópolis. Tradição e receitas de famílias se unem para levar massas deliciosas do forno direto para a sua mesa. A especialidade da casa são massas, e para harmonizar com a tradicional gastronomia do Luíde, a casa oferece uma carta de vinhos completa, além de ambiente aconchegante, que cria o clima de um autêntico restaurante italiano em plena Serra Petropolitana. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Continuamos aqui com as notícias. Com uma estrutura de 30 guichês para atendimento personalizado, o programa de regularização tributária, o Fica em Dia, que nós já falamos aqui algumas vezes, estará de portas abertas amanhã, sábado, feriado da Independência, e também no domingo, de 9 da manhã às 4 da tarde, com diferentes opções de negociações para quem quiser acertar as contas com o município. A equipe vai atender no salão principal do Clube Petropolitano até o dia 29 deste mês. O Fica em Dia oferece a oportunidade de regularização de débitos de PTU, ISS, taxas com isenção de 100% de juros e multas, nos casos de pagamento à vista, além de opções de parcelamento em até 48 vezes, com descontos para quem optar pelo acordo em até 12 meses. E sexta-feira é dia do quadro Rosina de AZ, com dicas da língua portuguesa. É um quadro que as pessoas curtem muito. Com ela, claro, a professora Rosina Bezerra de Mello. Olá, Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul. Rosina de AZ traz as dicas de português para você falar cada vez melhor e garantir o seu sucesso profissional ou a sua vaga de emprego. Hoje eu recebi por WhatsApp uma dúvida muito comum de uma diferença que é bem difícil. Quando eu uso vir com o sentido de ver, verbo ver, enxergar, e vier, que quer indicar o verbo vir. Você foi de um lugar para outro, você veio. É bem complicadinho, mas é, ao mesmo tempo, muito simples. Estou fazendo um paradoxo. Se é complicado, como pode ser simples? Preste atenção. Se você quer dizer para alguém que você dará o recado, vamos supor, eu vou dar um recado para o Getúlio quando eu encontrar com ele. Aí você vai usar a seguinte expressão: se eu vir o Getúlio, darei o recado. Esse vir não quer dizer que você veio, mas que você viu o Getúlio, que você encontrou o Getúlio na rua
ou em casa, ou em algum lugar, e deu o recado a ele. Mas se você quer dizer que quando Getúlio chegar onde você está, você vai dar o recado, você pode falar assim: quando Getúlio vier aqui, eu darei o recado. Então, quando eu uso o verbo vir para indicar hipótese de encontrar alguém, porque esse alguém veio até onde você está, você vai usar a expressão se ele vier ou se eu vier, farei isso para você. Quando ele vier ou quando eu vier. Aí é o verbo vir, dizer que você veio a determinado lugar. Mas se você vai usar o verbo ver, no sentido de enxergar, encontrar, olhar olho no olho, você vai ter que usar da seguinte maneira: quando eu vir Getúlio, darei o recado. Quando, ou se, somente se, eu vir Getúlio, darei o recado. E não pode usar quando eu ver, se eu ver Getúlio. Aí está errado. É quando eu vir e se eu vir. Mande suas dúvidas para mim e eu terei maior prazer em esclarecer. Vamos só mais uma duvidazinha. Me perguntaram hoje também, na rua: minha filha, é certo eu falar que eu vou entrar para dentro? Gente, entrar é sempre para dentro de algum lugar. Você não pode entrar do lado para fora. Você entra sempre para dentro. Então, essa repetição de ideias nós chamamos de redundância. Isso quer dizer que foi um exagero. Se você vai entrar, só pode ser para dentro. Se você vai subir, só pode ser para cima. Se você vai descer, só pode ser para baixo. Se você vai sair, só pode ser para fora de algum lugar. Mande suas dúvidas para o WhatsApp que aparece na sua telinha. E se quiser, você pode me procurar, que eu dou aula de português, redação e ainda ensino você a escrever um livro. Se você quer escrever um livro, eu dou aula de redação criativa. E, claro, redação para o Enem. Estamos aí. Enem está chegando e você tem que tirar acima de 700. O ideal é que sua nota fique entre 900 e 1000, para a sua pontuação fazer a diferença. Me procure, eu dou aula particular ou em grupo. Vamos marcar e combinar. E se você está enrolada com seu TCC, também pode ligar que eu faço a orientação, a revisão e a formatação pelas normas da ABNT ou normas internacionais. Até a próxima semana. Muito obrigada, Rosina. Dicas relevantes da língua portuguesa. É sempre bom ter você aqui com a gente. E agora, para a sua pele ficar linda, Clínica Tempo e Corpo e Caminhada Móveis. Para você deixar a sua casa maravilhosa, são 3 andares com muitas opções. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis.
nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Continuamos no bairro Valparaíso, aqui em Petrópolis, mas vamos para as notícias de Três Rios e Paraíba do Sul. A Prefeitura de Três Rios vai reunir mais de 6 mil alunos em homenagem ao Dia da Independência. A Praça São Sebastião, a Vila Isabel e o Distrito de Bem Posta serão palcos neste fim de semana dos tradicionais desfiles cívicos em comemoração à independência do Brasil. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Educação, promove a Semana da Pátria neste sábado, dia 7 e domingo, dia 8. Cerca de 6.300 alunos participam dos festejos pela independência no município de Três Rios. No sábado, os desfiles cívicos serão no centro da cidade a partir das 8 da manhã e em Bem Posta às 4 da tarde. No domingo, às 8 horas da manhã, terá desfile na Vila Isabel. Agora vamos para o município vizinho, vamos para Paraíba do Sul. Esta semana, o prefeito doutor Alessandro, através do programa E-Gestor do governo federal, fez a entrega de mais uma ambulância sanitária para a Secretaria de Saúde lá do município, né? A conquista vem contribuir nos serviços prestados aos pacientes que se encontram acamados de alta hospitalar ou que possuam sua mobilidade reduzida e necessitam realizar consultas dentro do município e região. A ambulância 0 km, ano 2019-2020, conta com capacidade para 4 passageiros, sendo 3 sentados e 1 na maca retrátil, que possui rodas, além do motorista. Além disso, o veículo contém painel digital e ar-condicionado na parte traseira para paciente. Vale ressaltar que de 2017 a 2019 já foram entregues 13 carros Gol, 2 micro-ônibus, uma van para hemodiálise e uma ambulância para o SAMU. O investimento contínuo nas áreas de saúde e educação se deve ao fato de que essas áreas são prioritárias da atual gestão. Está aí a nota enviada pela Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul. Essa informação que para vocês que vivem aí, né, é bem relevante, gente. Bem, voltamos aqui com as notícias de Petrópolis e só lembrando que em Petrópolis também tem desfile cívico amanhã, dia 7, na Rua do Imperador, já é bem tradicional, todos conhecem. Estão abertas inscrições para a Oficina Prática de Figurino, um projeto patrocinado pelo Fundo Municipal de Cultura. Já estão abertas inscrições para os interessados em participar da Oficina Prática de Figurino com Raquel Tel, um dos projetos selecionados no edital lançado pelo Instituto Municipal de Cultura e Esportes para receber financiamento do Fundo Municipal de Cultura. Destinado a estudantes e profissionais da área, qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente por e-mail no endereço que está aí na tela. Oficina raqueltel@gmail.com até o dia 18 deste mês. A oficina será entre os dias 23 e 27 de setembro, das 10 da manhã à 1 da tarde, no Centro de Cultura Raul de Leone. As vagas são limitadas e a lista com os nomes dos selecionados será divulgada no dia 20 de setembro. O curso, que já foi realizado em diversas cidades do país, como São Paulo, Brasília, Curitiba, Fortaleza, entre outras, será ministrado pela figurinista Raquel Tel, que acumula diversos trabalhos para teatro, circo e dança. Mas como nem tudo é notícia boa, né? Vamos agora para as notícias de polícia. Uma idosa de 63 anos foi presa ontem depois de ser flagrada com um veículo furtado. Ela foi abordada na rua Henrique Paixão, no bairro Floresta, pela Polícia Militar. O veículo estava estacionado em frente a um bar do qual a suspeita afirmou ser proprietária. Após consulta no sistema, os agentes identificaram que o automóvel havia sido furtado no dia 1º de outubro do ano passado, em Tocantins, Minas Gerais. Aos policiais militares, ela afirmou que trocou um outro carro que tinha pelo atual. Diante das alegações, ela foi levada para a delegacia para a apresentação dos fatos. Um homem de 51 anos foi preso ontem na rua Capitão Amâncio de Souza Coutinho, no bairro Castelo, São Manuel, em Correias, depois de agredir a companheira de 41 anos. Segundo acusado, ele e a vítima estavam discutindo quando começaram as agressões. Ambos foram levados para a UPA de Cascatinha, onde foram atendidos e depois encaminhados para a delegacia. O homem foi autuado na Lei Maria da Penha e ficou detido. E a mulher foi levada para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito, sendo constatada a agressão.
Uma mulher de 38 anos foi presa pela Polícia Militar na rua José da Gama Machado, em Madame Machado. O caso ocorreu ontem. Com ela, os agentes encontraram 25 pinos de cocaína, R$ 90 em dinheiro e um celular. 23 pinos da droga estavam escondidos dentro de uma meia. Em sede policial, após revista íntima, mais 2 pinos de cocaína foram encontrados. A mulher foi autuada por tráfico de drogas e ficou presa. E com esse tempinho gostoso, nada melhor do que uma pizza. Pizzaria Luigi. No coração do Centro Histórico de Petrópolis, bem na Praça da Liberdade, você encontra a Pizzaria Luigi. São vários sabores feitos com massa artesanal, igualzinho como sua vovó fazia antigamente. Além do nosso delicioso cardápio, temos rodízios a partir de R$ 29,90, às terças e quartas, para universitários e instituições conveniadas. Venha conhecer esse pedacinho da Itália em Petrópolis. Se você preferir, pode pedir e a gente entrega. O telefone é 2244 4444 e a pizza chega quentinha na sua casa. Para você que está acompanhando o programa original até agora, nós estamos no Xodó Gourmet, aqui na rua Gonçalves Dias, no Valparaíso. E eu recebo com muito carinho Marcelo Schaefer, que é presidente da OAB Petrópolis, já pela segunda vez reeleito. E tirou um tempinho do trabalho puxado lá na OAB para vir até o programa original. Desde já, muito obrigada, hein, Marcelo? Imagina, Beth, um prazer para a gente, uma honra poder participar aqui e abraço a todos os telespectadores. Bem, reeleito, sinal que o trabalho está sendo bem feito, né? A gente tem se empenhado bastante, como a gente desde quando começou em 2016, né, já falava para as pessoas, a gente reconhece que a importância do trabalho é o trabalho em equipe, né? Então uma das nossas missões foi realmente agregar a participação de outros colegas, de advogados, interação com a sociedade, para poder realmente trazer alguns frutos aí, não só para a advocacia, mas também para Petrópolis como um todo. Antes da gente falar para os colegas, vamos falar aí para sociedade, para a parte mais leiga nessas coisas. Porque muita gente fica assim, se fala OAB Brasil, OAB em todos os municípios, a presença do OAB, quase todas as notícias que envolvem políticas, ou quando dá problema, as pessoas falam OAB para a OAB se pronunciar. Mas, na verdade, qual a importância e o papel da OAB na sociedade brasileira? A verdade, a organização da OAB ela é feita com uma sede da OAB Nacional em Brasília. Nós temos cada estado uma seccional, que seria a OAB que representa aquele estado, e temos também as divisões internas no estado, que é sobre divisões em municípios, parte de município ou mais de um município, né? Então essa é a forma de organização. E essas instituições, elas vão seguindo normalmente aquela área de atuação naquela área territorial, né? A do estado, ela representa diretamente a parte, por exemplo, central da cidade do Rio de Janeiro, a gente falando aqui do Rio de Janeiro, e Petrópolis, por exemplo, representa aqui a cidade de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Então, a função dela, na verdade, o primeiro momento de criação da OAB, lá em 1930, quando foi feita, já foi pensando na regulamentação da profissão, a importância da regulamentação da profissão, né? O advogado, ele trabalha com conhecimento jurídico, ele trabalha, às vezes, com a disponibilidade de bens de um cliente, com a liberdade de um cliente. Então, esse tipo de trabalho que gera uma responsabilidade, entenderam da importância de ter uma regulamentação, de ter alguém que olhe para evitar que eventualmente alguém se use desses conhecimentos para poder se valer ou levar vantagem em cima de pessoas com menos conhecimento. Mas reconheceu-se desde o início que ao ponto em que a gente, na nossa profissão individual, age com a lei, cobra a aplicação da lei, busca o bem comum, né? E às vezes que seja cessada uma injustiça que está sendo uma violação de direito que está sendo praticada, na verdade a gente acaba tendo um papel social também, né? Num primeiro momento atua individualmente, mas acaba que por vezes você se vê diante de uma situação que é mais coletiva, que é voltada para a sociedade. Então, aí esse fundamento já foi reconhecido para a OAB já desde da década de 30, né? E nesses mais de 80 anos que ela vem atuando, né, foi expandindo, né? A nossa subseção, por exemplo, de Petrópolis tem 53 anos, né? A OAB Nacional tem mais de 80 anos, então ela vem com todas essas evoluções nesse período todo. Então, com a criação das subseções, como é o nosso caso, por exemplo, a gente consegue ter uma presença maior local, né? E poder fazer essa atuação. Porque assim, a gente pouco ouve falar da OAB estadual.
A gente não fala, a OAB do Estado do Rio de Janeiro, fica focado mais ali, onde está perto das pessoas, dos municípios, ou quando é uma coisa muito grande, aí fala, a OAB Nacional se posicionou, como teve essa questão agora, que é bem recente nos noticiários, a questão toda envolvendo a Vaza Jato, o problema com o Moro, então a OAB Nacional se posicionou. E isso funciona nacionalmente ou não? Ou cria muitas... Eles lá têm um posicionamento, cada estado tem o seu, cada município tem o seu, ou tem que seguir alguma coisa? Não, normalmente... Funciona esse... Funciona. Normalmente a OAB, ela preza, e na sua constituição, na sua formação, ela preza muito o colegiado, né? E não, embora a gente tenha uma representação por questão de organização, por questão de gestão, né? Você tem uma organização que tem um presidente, tem um vice-presidente, tem uma diretoria, tem um conselho, mas o princípio geral dentro da OAB, dentro das suas regras internas, ela é um princípio de colegiado, né? Então a gente tem, por exemplo, um conselho em Petrópolis, existe um conselho na seccional, existe um conselho nacional. Então muitos dos temas e muitas vezes as pronúncias que são feitas, não é, pelo aquele representante, pelo aquele presidente da OAB, ela foi antes discutida no colegiado, ela foi antes levada aos conselheiros, escutado várias opiniões e decidiu-se às vezes um posicionamento. Nem sempre isso pode ser possível, então às vezes a questão demanda uma resposta rápida ou demanda uma resposta naquele determinado momento, então normalmente é feita por aqueles representantes que ali estão naquele momento representando a instituição. Mas em regra, essas decisões vão ser sempre colegiadas. Então, pode ser proposta, por exemplo, na reunião pelo presidente, por um diretor, por qualquer conselheiro, leva o tema, olha, nós vimos hoje uma legislação que entrou em vigor, por exemplo, no município de Petrópolis, a gente entende que talvez isso possa não estar correto e tal, vamos discutir o tema. E aí você então pega a lei, dá uma lida, ou coloca, se aquilo for uma coisa mais complexa, né, monta-se uma comissão especial, estuda aquela lei, às vezes analisa numa legislação, numa reunião seguinte. Então, esse movimento, né, que vai acontecendo, normalmente ele vai acontecendo assim, ele vem através, às vezes, informação da própria sociedade, que às vezes essa informação chega pela sociedade, ela faz através da comunicação na própria secretaria ou comunicação por e-mail, ou então vem dos próprios conselheiros. Então, conversa-se, vê-se uma posição e normalmente busca sempre uma posição técnica da OAB, né? Técnica em que sentido? Aquela aplicação da lei, ela está respeitando os princípios constitucionais, ela está de acordo com as leis federais, quando é o caso, às vezes, de uma lei municipal, ela está de acordo, às vezes, com as leis federais, com a Constituição Estadual, com a lei orgânica do município, né? Verifica-se talvez alguma ilegalidade nisso. Então, quando há alguma percepção de alguma situação dessa, a OAB faz encaminhamentos, né, que são dos mais variados, comunica às vezes o Ministério Público, às vezes oficia o próprio município, entendendo que aquela questão pode não estar correta, às vezes busca o entendimento na própria Câmara Municipal, né, entendendo que talvez determinadas situações podem ser revistas, né. Em últimas situações, em alguns casos, a OAB tem legitimidade para discutir judicialmente alguns temas, né? No estado do Rio de Janeiro, essa discussão judicial é sempre feita pela seccional, pela OAB do estado. Então, um tema local que a gente entenda relevante e necessário que seja feita alguma demanda judicial, a gente encaminha isso para a Procuradoria, onde concentra todo o levantamento de ações judiciais da OAB, e aí a Procuradoria pode fazer essa propositura. Então, em regra, é sempre um tema discutido entre os conselheiros que estão participando naquela gestão. Aqui em Petrópolis, vocês chegaram a se posicionar ou ficaram neutros na questão dessa polêmica toda envolvendo o presidente nacional da OAB e o presidente Jair Bolsonaro? Vocês ficaram neutros ou vocês tomaram algum posicionamento? Como foi isso? O que acontece? Ou ficaram só assistindo? Como foi? Só para a gente entender como funciona quando é uma questão nacional e tem a OAB local. Não, o tema foi debatido. Como ele começa com um tema nacional, o que a gente aguarda inicialmente? A OAB nacional se pronunciar. Né? Então, a gente teve uma situação que foi uma troca de informações, né? Uma troca de palavras, uma troca entre o presidente da OAB Nacional e entre o presidente da República por questões que envolviam situações pessoais. Exatamente. Então, no primeiro momento, aquele tema foi levado ao Conselho Federal e o Conselho Federal tomou uma medida. O Conselho Federal fez uma reunião e tomou uma medida. Naquela medida, inclusive assinada por todos os ex-presidentes
da subseção da OAB Nacional vivos, todos os ex-presidentes vivos da OAB Nacional subscreveram um pedido que foi levado ao STF, entendendo que haveria a importância de pedir esclarecimentos maiores sobre aquilo que foi falado, sobre a questão que foi falada, né? A nível estadual e a nível, por exemplo, de subseção, a nossa manifestação é no sentido do respeito à instituição, não é? Então, você tem temas a serem debatidos, a Presidência da República tem temas a serem debatidos, temas relevantes, importantes. Então, não nos parece razoável, às vezes, entrar em situações pessoais ou entrar em situações que não dizem respeito exatamente ali à instituição. De certa forma, né, o que a OAB Nacional, por exemplo, se preocupa é para verificar se naquele momento em que aconteceu aquilo, o que estava acontecendo? Uma mera divergência pessoal entre representantes das instituições ou realmente estava querendo haver algum enfrentamento à instituição? Não é? Se foi algum enfrentamento à instituição, a instituição vai se defender e vai se posicionar. Se ela conseguirem verificar que foi uma coisa pessoal, de relacionamento pessoal que pode acontecer, e por acaso naquele momento aqueles dois atores estavam representando algumas instituições relevantes, então isso pode ser então tido como resolvido internamente. Fica meio perda de tempo você usar a instituição para... Eu como cidadã, nem vou falar como jornalista, vou falar como cidadã, me colocando no lugar de telespectadora porque está longe lá, né? Eu simplesmente acho perda de tempo, tanto mais da parte do presidente da República até, né? Porque a outra parte é que foi a ofendida. Mas conhecendo já nosso presidente, eu do lugar do presidente da OAB daria uma boa risada e passaria longe, apesar do tema ter sido muito triste, né? Meio difícil você rir quando se trata do ente querido. Mas, enfim, voltando aqui a Petrópolis, porque se a gente entrar no mérito do presidente, aí vira piada. Voltando aqui a Petrópolis, quando a OAB... vamos dar um exemplo fictício, tá, gente? Não aconteceu nada. Mas, assim, qual seria um caso da OAB entrar? A OAB Petrópolis vai entrar... a gente dá um exemplo fictício. Se acontecesse isso... Na verdade, o que acontece? A gente tem e costuma analisar quase que mensalmente, quando não diariamente, temas que são relevantes aqui para o município, né? Pode ser que, às vezes, por a gente fazer um trabalho interno, um trabalho fechado, um trabalho mais voltado, né, para a solução daquele problema, eventualmente pode ser que não tenha alguma repercussão maior que talvez dê essa impressão de não perceber. Mas posso dar alguns exemplos, por exemplo, de atuações. A OAB tem um procedimento interno que, por exemplo, através de um encaminhamento que foi feito para a gente, está sendo feito um estudo interno, discutindo algumas aplicações no uso desse estacionamento rotativo, por exemplo. Questão de cobrança de uma diária quando a pessoa não pagou, como é que isso está fundamentado, será que isso está correto Quem está trabalhando com esse projeto é até o vereador Jamil Sabra. Ele esteve aqui falando sobre isso. Nós estamos em conjunto nessa, já tivemos reunião com ele também. Então é um exemplo real, tá, gente? Temos tempo, Esse é um tema, por exemplo, que a gente está com uma comissão interna estudando essa questão para poder analisar. Nós temos, por exemplo, um procedimento que já agora, há 3 anos em andamento, que a gente tem acompanhado mensalmente, por exemplo, a questão do pagamento dos precatórios. O precatório é aquela dívida que o município tem, não é, com os seus credores, ações que eles perderam, normalmente oriundo de ações que eles perderam, e o município teve em situação muito crítica, o município de Petrópolis, em anos anteriores, teve uma situação muito crítica. E a partir de 2016, 2017, com uma atualização legislativa que teve, com uma emenda constitucional que teve, o Tribunal de Justiça passou a poder sequestrar dinheiro na conta do município. E isso realmente deu uma modificada e deu uma resolução. Então, desde que isso mudou, a gente tem um procedimento interno. Nós já eu tive, por exemplo, pessoalmente com a juíza auxiliar da presidência do TJ para poder tratar desse assunto. Na época, havia tido, inclusive noticiado na imprensa, um sequestro de 11 milhões de reais do município, né? Então a gente foi lá buscar para ver como é que aquilo estava acompanhando, se estava realmente pagando as pessoas, porque às vezes o dinheiro saía do município, mas não chegava no destino. Mas aí ela explicou que existem recursos, o município recorreu em algumas situações, e aí esses pagamentos foram feitos, e realmente a gente acompanha com a advocacia pagamentos que estão sendo realizados, que eram de 2010, 2011, que isso é relevante 2012. para a sociedade, porque é dinheiro
dinheiro público, a gente tem que saber o destino e saber se está resolvendo o problema. Se está sendo pago. Por exemplo, São José do Vale do Rio Preto tem a questão de precatório dela em dia. Ele normalmente até o final do ano, a prefeitura paga todos os do ano anterior, que a regra é essa. No ano, por exemplo, em 2019, vão sendo contabilizados precatórios que devem ser pagos até 31 de dezembro de 2020, até o final do ano seguinte, né? Petrópolis não cumpre isso já há muitos anos. São José, por exemplo, está cumprindo. São José está com os precatórios deles em dia. Então essa é uma outra questão relevante. Então a gente acompanhou no TRF, acompanhou o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado, é o que tem o maior, que concentra o maior volume, né? Tem alguma coisa no Tribunal Regional do Trabalho, alguns no Tribunal Regional Federal, que é oriundo da Justiça Federal, mas a maioria é do Tribunal de Justiça. Hoje ainda temos, acho, salvo engano, 1.600 precatórios na fila ainda para serem pagos no município de Petrópolis. Mas realmente, depois dessa mudança legislativa, houve um bom avanço com relação a isso, né? Outra questão que a gente atua bastante dentro da área ambiental, né? Questão social dentro da área ambiental. A OAB participa ativamente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Inclusive, recebi até, quando vinha para cá hoje, a notícia de que parece que ontem teve eleição e a OAB vai assumir novamente a presidência do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que já exerceu de 2015 a 2017, se não me engano, ou 2015 a 2016. Ela exerceu por 2 anos, quando era sociedade civil, e parece que agora foi reeleita, recebi a notícia agora há pouco, para exercer por mais de 2 anos essa cadeira. Então, dentro desse trabalho, a gente fica na promoção de incentivo de medidas de proteção ao meio ambiente, de fiscalização do uso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Ações diversas, participamos participamos junto da APA, junto do INEA, junto de outros órgãos também. No idoso, por exemplo, o Conselho do Idoso, a gente participa ativamente no Conselho Municipal do Idoso e tem a Comissão do Idoso, que já participou de várias, junto, por exemplo, com o Juizado do Idoso também, em verificações de locais, junto com o Ministério Público, leva demandas ao Ministério Público. Conselho de Segurança Pública, a gente atua junto ao Conselho Municipal de Segurança Pública e ao Conselho Estadual de Segurança Pública também, interage diretamente com os presidentes, com os delegados titulares, com o comandante aqui, tanto do Bombeiro quanto da Polícia Militar, em situações em que nos chegam também de conhecimento. Comissão da Política Antidrogas também, alguns eventos em relação à política antidrogas. Um projeto maravilhoso que é a OAB Vai à Escola. Nós temos um grupo de advogados que eles vão em várias escolas, normalmente públicas, municipais e estaduais. Esse evento a gente já divulgou aqui, é bem interessante. Isso, fazendo palestras sobre cidadania para jovens com 14, 15, 16 anos. A Comissão da Criança e do Adolescente também faz, além de eventos com ajuda social também, às vezes doação na Páscoa, no Dia das Crianças, faz alguns eventos, ajuda algumas instituições nesse também, mas participa junto, fazendo também alguns encaminhamentos junto ao Juizado da Infância e da Juventude, que funciona muito bem aqui em Petrópolis também, nessas questões. Então, na verdade, a gente, talvez possa ser um trabalho silencioso, né, porque ele é bem dividido entre os conselheiros e participantes, mas a gente tem tido essas interações na sociedade bem significativas. Marcelo, nosso tempo está acabando. Por isso que eu quis que você viesse, eu fiz esse convite, porque muitas das vezes a sociedade, porque todas as profissões têm seus conselhos, todo mundo, né? Então fica parecendo que é mais um conselho, mais uma reunião de profissionais e tal. E para as pessoas entenderem essa importância, saber quando, como e por que recorrer à OAB em defesa da sociedade. Então, isso é um trabalho muito bacana. A gente sabe, a gente brinca também, tem muitas e muitas piadas de advogado que não faltam, vocês sabem, mas, brincadeira à parte, a gente sabe que é uma profissão muito importante, que uma sociedade que não valoriza essa profissão, que é o advogado, ela fica enfraquecida porque a democracia precisa disso, é a questão da justiça, talvez, né, nesse momento, principalmente, que a gente está passando um momento muito conturbado aí na questão do judiciário meio desacreditado. E mais do que nunca, a gente precisa de profissionais sérios trabalhando. Claro que a gente sabe que em toda profissão, a gente não vai citar nenhuma, porque todas as profissões têm bons e maus profissionais, e a gente fica feliz. Petrópolis ter você como presidente da OAB, te conheço há muitos anos. Você é um menino, continua um menino. Continua um menino, o tempo não passa, né? A gente olha para o Marcelo, que a gente conhece que eu já há mais de 10 anos já. Sempre a mesma carinha de menino, mas a gente vê aí que amadureceu, vê a experiência.
E eu fico muito feliz de você ter vindo e, mais uma vez, obrigada, tá? Imagina, a gente tem uma honra de poder participar, de poder estar aqui, agradece muito o convite. E, na verdade, você falou a questão, às vezes, de uma parte pejorativa, né, que as pessoas classificam a profissão, mas, na verdade, eu posso lhe afirmar, a maioria absoluta, em termos de percentuais, dos advogados, posso dizer por Petrópolis e São José, agem de forma correta e o número de representações, de condenações que a gente tem, percentualmente, ele é muito pequeno. Realmente ele é muito pequeno. Uma pena é que o que a gente percebe é que aquele pouco que age de errado, às vezes a repercussão acaba sendo muito maior. A maçã podre sempre se destaca ali na macieira saudável. Normalmente tem uma quebra de confiança muito grande. Então quem teve um problema com o advogado, às vezes teve um problema muito sério. Aí a quebra de confiança é tão grande que a gente tem uma quebra de confiança. Que toma uma proporção maior. Acaba tendo uma proporção maior. Mas tenho certeza que a maioria absoluta age de uma forma correta, age bem, e a profissão como um todo é muito bacana. Obrigada e parabéns mais uma vez. Gente, obrigado a Petrópolis todos. Está muito bem representada aí com Marcelo Schaefer, já reeleito. E o programa original, sexta-feira, sempre é super gostoso de fazer, né? Muita cultura, esporte, muita informação. E hoje essa presença aqui querida. Terminamos aqui e voltamos segunda-feira. Se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II. Uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II. Só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. No coração do Centro Histórico de Petrópolis, bem na Praça da Liberdade, você encontra a Pizzaria Luigi. São vários sabores feitos com massa artesanal, igualzinho como sua vovó fazia antigamente. Além do nosso delicioso cardápio, temos rodízios a partir de R$ 29,90, às terças e quartas, para universitários e instituições conveniadas. Venha conhecer esse pedacinho da Itália em Petrópolis. Se você preferir, pode pedir e a gente entrega. O telefone é 2244 4444 e a pizza chega quentinha na sua casa. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.